Oi, gente, tudo bem? Hoje eu não vim tirar cartas. Eu tava aqui fazendo a minha unha e eu tava pensando sobre a fé, né? E aí eu queria fazer um vídeo, falar rapidinho, 5 minutinhos sobre fé. Queria saber o que que vocês pensam sobre a fé. O que que é a fé, né? Eu tava pensando nisso. O que que é a fé? Tanta gente já falou sobre a fé, né? Na nossa história, desde séculos atrás, a fé é algo muito comentado, assim como na Bíblia, talvez seja a base da Bíblia, a base da vida, seja a nossa fé, né? E eu fico pensando que a fé é uma palavra muito bonita, então, assim, no dia a dia, é fácil as pessoas falarem sobre ela, sobre a fé. Ah, eu tenho muita fé. Cada um tem fé em algo, né? Fé. A fé geralmente acho que está na nossa vida, né? Porque quando a gente acredita em alguém, nos nossos amigos, na nossa família, a gente está tendo a fé neles, né? Porque fé é acreditar, é confiar. O que às vezes eu penso é que no dia a dia é muito bonito quando a gente fala de fé. Quando alguém pergunta, você tem fé? Aí você fala, claro que eu tenho fé, eu tenho muita fé. E tá tudo bem, né? No dia a dia você tem fé, ok. Mas e quando a gente passa por momentos muito difíceis? É aí que está a sua fé, né? Essa mensagem talvez seja para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem, e refletir sobre isso, porque a gente leva as coisas muito na superficialidade na vida, né? Assim como um eu te amo, às vezes pode ser muito superficial hoje, né? E já acabou virando clichê quando a gente fala que ama alguém, porque as pessoas acabam falando às vezes por falar, né? E não é realmente um sentimento. Então a fé, eu acho que ela acabou sendo banalizada também, ao meu ver, tá? Tem várias pessoas, filósofos inclusive, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Que discutiram muito sobre fé, emoção e razão, né? E esse vídeo, a minha intenção não é passar a verdade sobre a fé, e sim a gente refletir sobre, porque cada um vai ter uma percepção, não existe certo e errado, existe o sentir, e eu acho que a fé ela é muito individual, e é muito cruel quando a gente julga a fé de alguém. Então, vamos lá, né, a gente está no dia a dia cheio de fé, amor e tranquilidade, e quando acontece algo inesperado, algo bem delicado, a morte, a doença de alguém, ou a nossa própria doença, a primeira coisa que a gente faz é questionar, não é verdade? Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada, né? Nunca fiz mal para ninguém. Por que que isso está acontecendo? A partir do momento que a gente pergunta para Deus o porquê, a nossa fé já está sendo testada ali. Por quê, né, Deus? Por quê, né? Eu não sei no que você acredita. Qual é a sua fé? Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar só em você. Tem gente que é ateu, né? E não tem religião ou não acredita em nada. E a gente precisa respeitar isso também. Tem gente que acredita em santos, orixás, tem gente que acredita em amuletos. Tem uma coisa muito legal que eu acho que acontecia na minha adolescência, que era quando a gente realizava simpatias. Ainda existe isso, né? Mas agora eu sou adulta, não faço mais simpatias, mas existem, né? Um exemplo, assim, nem sei mais como seria uma simpatia. Mas, por exemplo, se você quer conquistar alguma coisa, à meia-noite, ferve um copo de água, pinga 3 gotas de limão, e depois de 3 dias, ou, sei lá, em um mês, o seu desejo vai se realizar. Não foi aquela água fervente, não foi o limão, né? Não foi a meia-noite, foi a sua fé naquela questão que às vezes faz com que você realize realmente, né? As pessoas têm costume de falar, ai, não fica fazendo isso, não acredita nisso. Gente, deixa as pessoas acreditarem no que elas querem. Isso é muito particular. A fé é muito particular. Eu não tenho que dar satisfação da minha fé para outra pessoa. Eu posso acreditar no que eu quiser, e se eu não quiser acreditar em nada, eu não acredito. Só que eu acho que você passar por essa vida sem acreditar em nada é cruel com você mesmo. Porque em um momento difícil, quando você precisa de um colo, precisa
Nem que se for para questionar o que está acontecendo, você precisa de uma base superior, uma base além do físico. E então, assim, na minha visão, eu acho que a fé no que você acredita, ela é super necessária, independente do que seja. Eu acredito muito em Deus. Eu falo que Deus é o universo, a natureza, né? E cada um se identifica da forma que quiser, a forma que se sente bem. E quando eu preciso conversar, eu procuro Deus dentro de mim, né? Porque Ele está dentro de nós. Às vezes a gente acha que a fé está fora, e a fé não está fora. Na minha visão, a fé está dentro. Porque se Deus está dentro de mim, eu preciso me interiorizar, eu preciso me escutar, silenciar um pouquinho a minha mente, tirar um pouco o controle. Às vezes a gente quer controlar muita coisa e não consegue. É além de nós. A gente faz até onde é possível. Até uma linha ali, né? Tem uma linha que a gente não consegue passar. E aí a gente busca Deus dentro da gente. Ou o que você acredita, né? Eu embolei um monte de assuntos aqui porque falar de fé para mim é muito complexo. Mas o que eu queria dizer é, quando você está passando por um momento muito difícil e você se sente perdido e questiona a Deus, quando você duvida que as coisas vão dar certo. O duvidar, o medo, ele é o oposto da fé. Porque fé é crer. Se você duvida, você não está crendo. Você não está acreditando que Deus vai agir na sua vida. De repente, Ele não vai fazer, ou não é para ser como a gente quer. Como a gente lida quando as coisas não dão certo? Então, a fé, para mim, assim, ela é muito além de uma palavra bonita. Ela é o vivenciar. A fé, para mim, é a prática. Quando você sente no seu coração que você vai ter uma vida, né? Que é a questão do sentir, do cocriar, do visualizar. Você quer muito uma coisa, você deseja muito algo e você não vê isso acontecendo. Pior ainda, tá tudo indo o contrário. O caminho está sendo o oposto daquilo que você deseja. O que a gente faz? Como fica a nossa fé? Eu tô falando isso por mim mesmo. Eu sou uma pessoa de muita fé. E quando eu começo a duvidar, eu começo a mudar os meus pensamentos, eu começo a me silenciar. Porque não é certo que eu duvide. Quando Jesus curava, ele falava que a fé tinha curado aquela pessoa. Não era ele. Ele era um instrumento ali. Assim como poderia ser um outro, talvez. Assim como pessoas têm poder de curar outras pessoas. Não só médicos, como médiums, talvez, né? E vai muito daquilo que você acredita. Então, se você quer algo, não sei o que você está passando, mas você sente no seu coração que é para ser seu, continue. Tenha fé. Não prenda a energia pedindo, implorando para quem você acredita. Sinta no seu coração, aguarde o momento certo, que isso vai acontecer. A fé é você acreditar independente do tempo que isso vai acontecer. Então, às vezes eu quero muito uma coisa, mas parece que essa coisa está cada vez mais longe de mim. O que eu faço? Eu desisto, acho que Deus não está comigo, ou sei lá, quem eu acredito, né? Buda, Hare Krishna, não sei. Eu acho que esse ser não está comigo, né? Essa energia não está comigo porque nada está dando certo. Será que nada está dando certo? Ou será que a gente só está olhando para aquele caminho que a gente acha que é o caminho da chegada? Quem disse que existe só um caminho? E quem disse que aquele é o momento certo? Eu desejo coisas que tá cada vez mais distante. E às vezes eu me pego duvidando. Aí eu fico assim, então não é para mim. Então eu vou desistir. Mas aquele sentimento de desejo, ele não sai de dentro de mim. E eu acredito que
Se existe esse desejo, é para eu continuar acreditando, fazendo a minha parte e acreditar que vai dar certo. Se eu não acreditar nisso, nada na minha vida vai fazer sentido. Eu não vou ter nada, porque eu sempre vou estar desistindo quando eu vejo uma dificuldade. Aí, quando alguém me pergunta se eu tenho fé, eu vou dizer que sim, eu tenho fé, se na prática é totalmente diferente. Eu vou dizer no que eu acredito, que é Deus. Ele está em tudo. E Ele sabe tudo que o nosso coração deseja. Eu acho muito importante quando a gente fala e a gente escreve. Mas eu também acho muito importante quando a gente solta. O soltar é a fé. Quantas coisas você já não imaginou lá atrás? Foi um pensamento aleatório, tipo, nossa, eu tenho tanta vontade de trabalhar nessa empresa. Isso foi do seu coração. Passou 1 ano, 2 anos, você estava trabalhando nessa empresa. E aí você vai lembrar, nossa, um dia eu quis trabalhar nessa empresa. Porque foi algo leve, você não ficou prendendo a energia. Eu quero muito isso, meu Deus, por favor, me dá, me dá, me dá. Deus não quer que você implore. Ele nem precisa disso. Você não precisa implorar nada para ele. Você já tem uma força dentro de você que é o próprio Deus. Você só precisa acreditar. Só precisa confiar. Então eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre fé, e até quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque é algo muito desafiador, né? Não é algo tão simples quanto as pessoas falam. Ah, as pessoas vão para a igreja e falam sobre, eu tenho muita fé. Aquela pessoa que vai na igreja, ela tem muita fé. Gente, não julguem quem vai na igreja e quem não vai na igreja, não tem nada a ver. Nós somos a nossa própria igreja. O templo que você constrói em você é a sua igreja. Claro que eu não estou sendo contra a igreja. Você tem que ir onde você se sente bem, no lugar que te acolhe, que faz seu coração transbordar, que faz transbordar o amor dentro de você, onde você se torna uma pessoa melhor. Às vezes é indo na igreja, indo num templo, num terreiro, em algum lugar, ou às vezes é dentro da sua própria casa, dentro do seu quarto. Então, pratiquem a fé todos os dias. Não deixem que a dúvida tome conta do seu desejo, daquilo que seu coração palpita assim com muita alegria. Aquilo que você deseja com muito amor, é para ser seu. Ele está no seu caminho. Não desista. Às vezes só não é o momento certo. E se não for para ser para você, vai brotar outra coisa no seu coração. Mas se está no seu coração, é para você realizar. Tá? Então, hoje eu trouxe essa reflexão, queria dividir com vocês. Desejo que dê tudo certo na nossa vida. Eu acho que sem o espiritual, a gente não consegue passar por essa vida. É como se a gente tivesse que trabalhar o nosso espiritual, a nossa evolução, para a vida poder fazer sentido. Sem o espiritual, eu acho que vai faltar muita coisa. Então, cuidem de vocês. Vamos cuidar da gente. É o que eu desejo hoje e desejo sempre. A gente volta a conversar sobre outras coisas. Obrigada por estarem aqui. Um beijo.